Alô, você que me acompanha no canal da TV Mar no YouTube, estamos juntos para um novo projeto, o projeto Canhão Podcast. Daqui para frente, todas as segundas-feiras, nós estaremos juntos recebendo convidados a partir de 9h30 da noite pelo canal da TV Mar, com retransmissão no dia seguinte, na terça-feira, a partir das 8 da noite, aliás, a partir das 9 da noite, já começa exatamente assim, não é? Mas a partir das 9 da noite, com muito dinamismo, com naturalidade, com objetividade, e vamos colocar cada um desses convidados de frente com o canhão, tá certo? Daqui a pouco nós vamos trazer o nosso convidado, mas antes eu quero pedir para você que me acompanha neste exato momento, dá aquele like, se inscreva no canal da TV Mar, canal 525, e vai recebendo as suas notificações diante de cada atração que nós vamos trazer no decorrer do programa. É muito importante você fortalecer essa ideia, não só com o projeto Canhão Podcast, mas também fortalecer o número de inscritos do canal da sua TV Mar, genuinamente alagoana, 20 anos agora em 2022, tá certo? Tá falado? Depois de ter passado todas as informações, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio um quebrangulense, deputado estadual eleito por Alagoas em 2018, filiado à União Brasil, faz parte do Renova Brasil e do Movimento Livres, formado em gestão pública, foi assessor especial do gabinete da vice-presidência da Câmara dos Deputados em Brasília, subcoordenador do Programa de Reconstrução do Estado de Alagoas pelo gabinete da vice-governadoria e consultor de contratos e convênios pela Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA. Acha pouco o currículo do cara? Foi secretário também de Meio Ambiente e superintendente de limpeza urbana de Maceió na gestão do prefeito Rui Palmeira. Eu estou falando de Davi Maia. Muito obrigado pela presença, Davi. Está preparado para enfrentar o canhão? Pô, primeiro, que prazer estar aqui no lançamento do seu programa. Me sinto muito honrado, ser o primeiro entrevistado aqui do Canhão Podcast. Feliz, Viderlan, eu que já acompanho aí a sua carreira há algum tempo. E vamos tocar, que você sabe que com a gente não tem muito segredo nem papo na língua, não. Eu confesso que nós somos muito parecidos, sabe, Davi? Você é uma pessoa que tem ao longo dos anos se destacado, e há quem diga que o Davi Maia ele tem conseguido ao longo dos anos ser o político de maior ascensão nos últimos 10 anos. Você saiu, por exemplo, numa função como secretário, né, de Meio Ambiente e superintendente de limpeza urbana na gestão do prefeito Rui Palmeira e só conseguiu subir e subir degraus em situações expressivas na sua carreira política. A quem se deve essa situação? Às estratégias, ao apoio familiar? Como é a vida, por exemplo, de Davi Maia? Porque essa é a situação hoje também de trazê-lo aqui ao programa. Primeiro, muito, graças a Deus, Deus tem abençoado até aqui. Tem uma frase que leva comigo, até aqui nos acompanhou, nos trouxe o Senhor, que é o Salmo 7, Samuel 7, da Bíblia. Isso sempre me acompanhou. A gente vai, e as coisas vão acontecendo, vão dando certo. Lógico, comecei muito novo, entrei na política, se disser, eu sou do União Brasil, mas eu sou filiado ao mesmo partido, desde os 16 anos. Entrei na política com 16 anos. Naquele momento eu já me identificava com as pautas de direita, quando o mundo, o Brasil especificamente, vinha do governo petista, era um governo de esquerda, eu já me identificava com as pautas de direita, já me considerava um liberal, comecei a estudar política ali com 16 anos, ao contrário do meu pai, por exemplo, que foi de movimento estudantil, foi do PSB, foi do MDB, tinha uma linha política completamente diferente, eu não me identificava com aquilo, comecei a estudar política, o liberalismo e entrei. Tive, com 18 anos, virei pai muito cedo, me casei muito cedo. Fui trabalhar em Brasília, onde eu já tinha uma ligação familiar com o Nonô, com o Zé Tomás Nonô, que foi assim, quem me encaminhou no início da minha carreira política. E eu fui trabalhar em Brasília com o Nonô, depois de passar de uma experiência muito boa. Por exemplo, a gente acompanhou a eleição do Severino Cavalcante, não sei se você lembra. Lembro. Nonô foi candidato a presidente da Câmara, assumiu a presidência da Câmara, depois perdeu por 10 votos para o Aldo Rebelo. Isso eu tinha 18 anos e eu vivenciei tudo isso. E depois a gente vem aqui em Maceió trabalhando já na iniciativa privada, com a empresa e tal, por nada, um acaso das coisas quando tem que acontecer. O JHC, João Henrique, me convida para ser secretário de Meio Ambiente do Rui Palmeira. Sim. Foi assim a minha entrada na política, vamos dizer, maior. E eu fui ser secretário do Rui, a gente fez um trabalho naquele momento bastante exitoso. Tivemos aquela questão dos supermercados que a gente interditou porque estava jogando esgoto in natura. Mudamos a maneira da Prefeitura de Maceió atuar as empresas privadas. A gente não recebia mais multa, trocava por taxas, termos de ajustamento de conduta, e com isso conseguia construir praças. Foram mais de 25 grandes praças em Maceió. Praça da Faculdade, Praça do Zé Tenório de 200 anos,
no Canaã. A gente trocou a melhor praça mais bonita de Maceió. É dentro de um bairro pobre, como é o bairro do Canaã, e era uma favela de lona antes, em frente à Igreja Católica do Canaã. Sim. Aquilo quem construiu foi na época, eu posso falar o nome porque a empresa já fechou. Era o Bom Preço. O Bom Preço foi multado, a gente interditou o Bom Preço, depois construímos, depois interditamos os bancos em Maceió. Não sei se você já tirou um financiamento, mas para você tirar financiamento até exame de sangue os caras pedem. Sim. E para o banco aqui em Maceió, nenhuma agência bancária tinha nem alvará de funcionamento, nem tinha licença ambiental. Por uma coincidência, eu descobri isso, notifiquei 75 agências bancárias, ninguém levou a sério naquele dia. Depois eu interditei num dia as 11 agências bancárias da Rua do Sol. Isso eu arrecadei mais dinheiro para a Secretaria do Meio Ambiente em 6 meses do que os caras em 6 anos. Então a gente mudou a realidade da Secretaria do Meio Ambiente. Isso deu um novo patamar, até dentro da própria gestão do Rui Palmeira. Sim. E depois a gente, a Superintendência de Limpeza Urbana, onde a gente também fez um trabalho com as cooperativas de reciclagem muito bom. Hoje Maceió é destaque nacional na maneira de contratualização, é modelo para outras capitais. Inclusive, modelo até para Curitiba, que é o caso mais emblemático do Brasil. E eu acho assim, que a gente conseguiu com isso, foi o que levou a gente a chegar na Assembleia. Tem estratégia, tem muita. Eu sou um cara que estuda muito política. Gosto disso. Tem receita política, então, para o cara conseguir chegar a assumir um mandato? Existe uma regra mesmo? Como é que funciona Existem algumas regras, mas cada um chega por um caminho. Eu acho o seguinte, que, por exemplo, a minha história é muito diferente da história do Cabo Bebeto, por exemplo. Entendo. Que é diferente de um deputado mais tradicional, que é diferente. Então, cada um tem o seu caminho, cada um faz o seu caminho, constrói, mas no final das contas chega. Agora, tem algumas máximas, por exemplo, a Arte da Guerra, todo mundo tem que ler. Sun Tzu. Maquiavel, o Príncipe, Sim. todo mundo tem que ler. Quem quer entrar na política... É imprescindível, né? É imprescindível. Agora, lógico, alguns vão ler Marx, eu já vi ali que tem um livro do Marx aqui na sua bancada. Tem, eu fui ler Mises, eu fui ler autores liberais. Sim. Então, também existe outras maneiras que no final... E a grande sacada de tudo isso, Davi, eu não sei se você também tem essa mesma concepção, você precisa também enveredar por todos os segmentos numa situação como essa, né? Tanto só você observou o marxismo, mas também existem outras obras também que são consideradas liberais e que precisam ser citadas também nesse momento para que você possa ter também a ideia, né? Construir uma concepção a respeito do assunto com base, né? Porque dentro do jornalismo isso é o que prega. Davi, eu tenho uma situação aqui a colocar, né? Antes de tudo, você já fez seguro? Você tem seguro? Seguro de veículo? Tem? Bom, eu quero aqui cumprimentar um dos nossos parceiros, né? Pensou em seguros, soluções financeiras, a Jaraguá Seguros tem todas as soluções financeiras num só lugar. Concentra tudo. Nosso amigo de Jair de Almeida, que hoje está acompanhando aqui também, de uma forma muito, mas muito privilegiada, né? O programa ao vivo, falando com essa fera, né? No ramo de seguros, completou recentemente 29 anos, a Jaraguá Seguros, e procura as melhores condições de negócio para você, ligando no 3033 7000 ou acesse o site jaraguaseguros.com.br. É parceiro, viu, Davi? Isso daí pode ter certeza. Aqui o Canhão recomenda. Tradicional. Empresa tradicional. Davi, você citou algumas situações relacionadas a ações que você promoveu e que teve participação. Por exemplo, a coleta seletiva porta em porta em Maceió, que foi também um dos grandes pontos também de sua gestão, na época como secretário de Meio Ambiente e superintendente de limpeza urbana. E eu entrei no seu site hoje e vi que tem lá uma palavra logo de cara, né? O economizômetro. O que é esse economizômetro? Explica aí. O cara vai entrar no site do Davi Maia e encontra lá um economizômetro. Isso é o quê? Dinheiro gasto, economia que está sendo feita? Quando você olhou, você disse que eu faço parte do Renova Brasil. Isso. Para eu entrar no Renova, eu tive que assinar uma série de compromissos. Uma delas era ser o deputado mais barato que eu pudesse. Tinha que ser mais barato do que os outros. Porque como eu sou um liberal e eu faço parte também de Movimento Livres, eu tenho que mostrar que o serviço público pode ser mais enxuto, pode ser mais barato. Tem que tirar o serviço público das costas das pessoas. Sim. Porque, por exemplo, eu citei isso hoje mais cedo. Quando você vai abastecer o carro, metade do que você está botando é imposto. A coisa mais simples para o seu filho, para ensinar ele o que é o governo. Dê um picolé e arranca metade. Ele vai entender ali exatamente o que é que o governo faz com ele. Tudo que você paga, a maior parte é de imposto. Então, quando eu assumi o mandato, antes, na verdade, quando eu me propus a ser candidato, eu assinei um compromisso que seria o deputado mais barato. Tinha que economizar no mínimo 30%. Foi o que eu fiz.
Logo quando eu cheguei na Assembleia, a Assembleia tem a GDE, gratificação de natureza especial, ou de dedicação exclusiva. Na verdade é isso, gratificação de natureza de dedicação exclusiva. E a maioria ou todos os outros deputados, o seu gabinete recebe GDE. O que é que a GDE faz? Ela pega no gabinete e dobra quanto você gasta de pessoal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão da GDE. Entendi. Infelizmente, tem algumas pessoas aqui que trabalham comigo, ninguém recebe dobrado lá no meu gabinete. Entendo. E o meu gabinete, se você chegar na Assembleia de segunda a sexta, em horário comercial, ele está aberto. Tem pessoas trabalhando lá todos os dias. Inclusive, eu vi uma postagem hoje, você falando, né? Porque a Assembleia tá em greve, né? Mas você tá furando greve nesse caso. Eu tô furando greve, porque não tem motivo para os deputados de Alagoas paralisarem a Assembleia. Não existe motivo nenhum. E eu tô até treinando. Hoje eu sou fura-greve, porque eu tô indo trabalhar todo dia. Mas assim, então eu não recebo, o meu gabinete não recebe GDE, e a gente tá economizando. Eu não sei quanto é que tá hoje. Você entrou lá, 4 milhões? Pronto, já economizei para o Poder Legislativo de Alagoas 4 milhões. E por que é isso? É para provar que, primeiro, que dá para ser mais barato. A gente não precisa gastar tanto dinheiro quanto a gente gasta. Não é só com o Poder Legislativo, mas com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Eu votei contra Viderlan. Desculpa, falei. Agora lembrei do vereador. Né? Eu seu vice, também, né? Na chapa. Mas, Viderlan, eu votei contra todos os aumentos do Odesp para os poderes. Todos. Todos os termos que chegou lá na Assembleia de aditivo durante esses 4 anos eu fui contra. Às vezes até contra os grandes tetos de salários do Estado. Votei contra aumento de salário para juiz, para desembargador, para conselheiro do Tribunal de Contas. Porque a galera já recebe muito. E o piso embaixo é muito pouco. Então a gente tem que. Existe um desnível muito grande na sociedade. E é só por isso que eu não recebo. Que é para mostrar que dá para ser mais barato. E a minha parte eu tenho feito. Lógico. Dá para observar alguns excessos de seus companheiros lá, deputados, por exemplo, que você, por exemplo, não comete esses excessos, Davi? Eu acho que a GDE é muito alta. Eu acho. Eu acho que a gente não precisava de tanto dinheiro com ela. Mas, por outro lado, também é o seguinte. É o costume, é o tradicional, é o que todo mundo tem feito. Agora, como é que vai ser? Aí é cada um fazer a sua parte. Sim. E o eleitor? Eu vou descobrir na eleição se isso funcionou ou não. Eu vou descobrir se o eleitor prefere um deputado que gasta mais ou um deputado que gasta menos. E eu não estou dizendo que o que gasta mais é pior, ou eu sou melhor do que ninguém. Não. Estou dizendo que dá para fazer. Meu trabalho foi feito. Mais barato do que o outro. Agora o povo escolhe qual que quer. Entendo. Depois a gente só vai ter o resultado nas urnas. Infelizmente é um processo que a gente trabalha sem saber se o cliente está gostando. Porque o meu cliente é o eleitor. O meu cliente é o cidadão. Eu só vou saber disso de outubro. Agora também é fácil. Se o meu cliente não gostou, eu vou ser demitido. Tem muita coisa, Davi, que você tem feito ao longo dos anos que eu tenho certeza que você tem buscado, através de habilidade, tentar, por exemplo, gerenciar algumas crises. Por exemplo, denúncias, situações que você traz corriqueiramente, né, nas suas redes sociais. Isso tem sido também um ponto alto e que tem gerado um certo desconforto, né? Pelo menos rende notícia também nos dias seguintes. Então, mas para a pessoa, Davi, você sempre se preocupou também com a tua estrutura nos bastidores diante dessas denúncias? Eu digo estrutura familiar mesmo. Sempre mudou, por exemplo, situações de um comportamento normal de um pai, por exemplo, de uma relação com os seus pais, numa situação como essa, quando se envolve, por exemplo, em caso de denúncia, se tratando também que, historicamente, em Alagoas, nós sempre escutamos falar que existiam situações relacionadas também a crimes políticos, ao coronelismo, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse assunto também. Assim, primeira coisa, eu sou oposição aos calheiros. Você acompanha a Assembleia, você cobre a Assembleia, você sabe que tem 27 deputados, só tem 2 de oposição. Então já mostra que fazer oposição não é fácil. Os calheiros têm todos os defeitos que um político pode ter, todos. Mas eles não são violentos. Então, eu nunca tive essa questão de me preocupar. Hoje são os únicos, por exemplo, os calheiros são os únicos nesse caso que vocês têm, que você considera assim como pessoas que você de fato é oposição, Davi? Sim, eu sou oposição aos calheiros, ao Renan Calheiros pai e ao Renan Calheiros filho. E já entrei na Assembleia, no meu primeiro discurso foi isso. Como foi que começou tudo isso, Davi? Eu queria saber como é que começou, porque tudo tem um início, né? Tudo tem um início. Como é que começou isso aí? De repente você acordou, aí disse, a partir de hoje eu sou oposição, ou foi fazendo um levantamento desse estudo? Eu votei no Renan Filho na primeira eleição.
Eu votei. Agora eu fui ser secretário de Maceió, na Secretaria do Meio Ambiente. Eu comecei a combater aquilo que para mim era o pior problema do meio ambiente em Alagoas, que era casal. A Casal acaba com as praias de Maceió. A Casal é responsável pelo Salgadinho. A Casal é responsável pelo Riacho das Águas Férreas. A Casal era, que não existe mais em Maceió pelo menos, mas a Casal era o maior poluidor em potencial naquele momento. Depois veio a Braskem. Mas até aquele momento era Casal. E quando eu comecei a combater isso, eu encontrei no governo do estado que estava chegando naquele momento, porque eu entrei em outubro de 2016. Certo. Eu encontrei não, outubro de 2014. Você passou 14, passou 15 e 16 esse caso. E 17. 17 também. Aí eu saí 18 em abril, você ficou eleito. Saí em abril Você de foi 18. eleito. Aí eu passei naquele momento o maior problema, comecei a enfrentar o problema e comecei a descobrir coisas de um governo que eu não concordava. Por exemplo, eu pensei que o Renan Filho iria privatizar a Casal. Ele só privatizou quando eu virei deputado. Até aquele momento ele... E meu primeiro vídeo gravando dizendo que era candidato. Meu primeiro vídeo de pré-campanha em 2018 foi: você quer privatizar a Casal? Você quer tirar a Casal de Maceió? Vota em mim. Foi o primeiro vídeo que eu gravei. No seu povo. Era um recorte da sociedade que eu achava que pensava igual a mim, que eu precisava atingir. E a gente fez. E consegui, pelo menos, de Maceió tá livre. O resto do estado ainda tem. Mas pelo menos Maceió se livrou. Não que a BRK seja alguma coisa de outro mundo, não. Mas pelo menos é melhor do que a Casal. Pelo menos a gente consegue reclamar, consegue ir no Procon, consegue denunciar. E a Casal, nem isso acontecia. Então, quando eu comecei a investigar a Casal e os impactos ambientais que a Casal gerava, eu senti o que era ser contra os calheiros. De um dia para o outro, eu virei inimigo e eu vi alguns poderes do Estado se voltar contra mim. Porque eu estava batendo de frente com o sistema. E os calheiros representam o sistema de Alagoas e não é de agora, não é do governo Renan Calheiros. Eles representam o sistema de Alagoas desde a década de 80. Eles participaram de todos os governos de Alagoas. O mal de Alagoas, eu só consegui entender isso depois com uma certa maturidade. E depois de estudar muito, como a gente estava falando aqui de política. O mal de Alagoas, o atraso de Alagoas está impregnado da família Calheiros. O Renan Calheiros foi presidente do Congresso 4 vezes. O que é que mudou na vida do cidadão? O Renan Filho, que se propaga, que gasta muito dinheiro com comunicação, e você sabe disso, e eu consegui desmascarar agora, que gasta muito dinheiro com comunicação, que faz muitas obras de visibilidade, como é a questão dos hospitais, que é muito bonito por fora, mas se o cara tá em Delmiro Gouveia, aconteceu, ligaram para mim, quebrou a clavícula, lá no hospital não consegue se operar, teve que vir se operar no hospital particular em Cururipe, que é um governo de imagem. O que foi que mudou na vida do cidadão, na vida do alagoano, depois de 7 anos? O que é que melhorou? Os indicadores de Alagoas, o que não piorou, continua a mesma coisa. Indicador de educação, indicador de saúde, indicador de segurança. Aí ele se aproveitou de um momento da segurança que foi nacional, e justamente na saída do PT, na entrada do Michel Temer, na entrada depois do governo Bolsonaro, o indicativo de segurança melhorou nacionalmente, ele sempre aproveitou disso. Não foi uma questão local. Mas, se tem algum indicativo que melhorou no governo dele, foi a segurança. Todos os outros pioraram. E quando pioraram, a população não quer, a comunicação, da maioria dos meios de comunicação, não faz esse debate, essa análise, essa situação e vendem uma Alagoas que não existe, só existe no Instagram do Renan Calheiros. Mas o que é que eu quero dizer, voltando à sua pergunta, porque eu falo demais. Quando começou, né? Quando foi que começou tudo isso? Então foi na Secretaria de Meio Ambiente. Foi quando eu bati de frente com o sistema e comecei a sofrer represália e queria entender o que era. Aí eu comecei a estudar, comecei a me embasar, comecei a fazer levantamento de dados e eu vi que era um sistema feito para beneficiar poucas pessoas que fazem parte de um nicho, que é a família Calheiros, que queria transformar Alagoas no que é a prefeitura de Murici. Pronto, foi daí que começou. E numa situação como essa, Davi, estamos agora vivendo todo um procedimento, mas... E meu pai, só para deixar bem claro, meu pai acompanhava os Calheiros a vida toda. Meu pai faz política há muito tempo e desde sempre acompanhou os Calheiros. E eu tive problema, você perguntou se eu não teve problema com a família, tive problema logo dentro de casa. Agora, lógico, eu tenho uma independência, tanto política quanto pessoal, ideológica, e eu disse, não, meu estilo de política é esse, se as pessoas quiserem comprar a minha ideia, vai ser dessa maneira. Agora, dentro dessa
dessa situação em que você decidiu, Davi, e também por comprar uma briga dentro de casa, como você bem colocou, aconteceram encontros, né? E eu diria que a disputa mesmo fica somente na esfera política ou na troca de olhares com farpas, naquele pegar de mão, por exemplo, frio, morno? Já aconteceu, por exemplo, encontros com o governador do estado, com o ex-governador agora, né? Alguns. Inclusive, eu já tive reunião a sós com ele no gabinete. Chegou a ligar, por exemplo, para ele para dizer, ó, vou entrar com... Não. Nunca chegou a ter uma intimidade dessa, não, né? Não, já. Já no sentido de quê? De tratar de assuntos do Estado. Sim. Pronto, eu viajei no dia do leilão da BRK, eu estava em São Paulo com ele. A gente almoçou junto nesse dia. Hoje eu já tive também, todos os anos, tem um almoço no final do ano de todos os deputados no Palácio. Eu sempre vou, porque é institucional. É o deputado, é a Assembleia com o governo. Então, eu acho que eu não ir deslegitima o Poder Legislativo. Sim. Tradicionalmente, vamos dizer assim. Mas no trato pessoal nunca tive problema, até porque meu problema com ele é político. Eu acho que ele pensa uma coisa que prejudica Alagoas. É isso que eu estou dizendo. Sim. A maneira como ele trata o poder, o governo, a maneira como ele trata a máquina governamental, o poder executivo, é prejudicial ao Estado de Alagoas, ideologicamente falando. Então, por isso que eu não concordo com ele. Ninguém sabe, Videla, como é que vai ser Alagoas ano que vem. Ninguém pode dizer como é que vai ser Alagoas ano que vem. Ninguém sabe como é que estão as finanças. Mas você está se apresentando, por exemplo, como um candidato a governador tampão. Você tem projetos para isso também? Justamente. Eu vou em cima da situação do que o Pedro Vilela, por exemplo, o deputado federal, ele já se posicionou dizendo que quer ver projetos. Não é desses, porque tem de tudo, né? Quando se para, eu fiquei surpreso quando fui fazer o levantamento. Tem de todas as áreas e, claro, o cidadão alagoano, o cidadão maceiense tem o direito também de entrar com esse sonho para ser o governador tampão. Mas você tem projetos? Você, Ciderlane Mendonça, por exemplo, seu vice? Rapaz, engraçado que eu sou o único candidato que apresentou o candidato a governador provisório, o tampão. Eu não gosto muito também, não. Eu prefiro provisório. Tampão eu acho uma coisa meio... Mas eu sou o único candidato que apresentou um plano de governo. O candidato do governo, o deputado Paulo, até agora não apresentou o que é que ele vai fazer nesses 7 meses. Se você olhar as entrevistas, é só dizer, não, porque estão impedindo que eu mostre minha capacidade administrativa, porque não querem que eu administre. Mas para aí, o que é que você vai fazer? Eu sei, eu já mostrei, eu já registrei meu plano de governo. É só entrar aí no meu Instagram que você vai ter acesso ao plano de governo, ao projeto que é que eu quero fazer em 7 meses. Um deles é abrir a caixa preta. Para que o governador que assume em janeiro, ele já assuma sabendo o que é que vai enfrentar. Porque quem assumir em janeiro, e esse tempo que o Dr. Clever tá, não foi coincidência ele ter tirado Jorge Santoro. Não foi por acaso, ou por birra, ou por, sei lá, contradição que ele tirou Santoro. Não, a gente precisa descobrir o que é que está acontecendo. E o governo dele está engessado. Eu tenho denunciado isso, quando eu falo da história da greve, denunciando isso. Tenho feito muito isso na Gazeta. O governo do governador Clever, do desembargador Clever, está engessado porque ele pediu à Assembleia um aumento de receita, para que as pessoas entendam. E até agora a Assembleia não votou. A Assembleia está em greve, engessou o governo dele. Então, como não tem receita, não tem orçamento, ele pediu uma suplementação orçamentária. Como não tem essa suplementação orçamentária, muitos dos gastos não podem ocorrer. Mas isso foi maquinado pelo Renan Calheiros. Porque tem um projeto de poder para Alagoas. Tanto é que ele quer o quê? Qual é o projeto hoje do Renan Calheiros? Aí volta também na questão da oposição. Por que fazer oposição? Ele acha que aqui é a prefeitura de Muricy, ele tem certeza. Que sai Calheiro, entra Calheiro, sai Calheiro, entra Calheiro. Ele quer o projeto dele. Ele vai, não que ele não vai conseguir, o povo não vai deixar. Mas ele quer eleger o Paulo provisório. O Paulo vai para uma reeleição já agora, então não poderia ser candidato à reeleição de novo. Com ele senador e a mulher dele suplente. Aí depois de 4 anos, o Paulo não pode ir à reeleição, apoia o Renan Calheiros para governador e a mulher fica na vaga da suplência. Então não vai ser um Calheiros, não vai ser 2 Calheiros, vão ser 3 Calheiros. Isso se ele não vier com vice Calheiros, com o tio Calheiros, com o sobrinho Calheiro, o irmão Calheiro, é Calheiro para dar encaixe de banana. Então isso é um projeto de apropriação da máquina do estado de Alagoas. E por isso eles ficaram com medo do desembargador Clever e fecharam.
Ainda bem que o desembargador trocou o secretário Jorge Santoro, porque pelo menos tem um secretário lá e eu espero que isso seja apresentado, até porque ele é funcionário efetivo do Estado, da Secretaria da Fazenda, e eu estarei fazendo a convocação dele assim que esse governo do desembargador Cleber terminar, porque uma hora vai terminar, uma hora vai ter eleição na Assembleia, suspeite-se que seja domingo, ou está sendo prevista para domingo, uma hora vai acabar. A primeira coisa que eu vou fazer na semana que vem é entrar com a solicitação de convocação desse secretário que está lá agora. Porque só esse cidadão hoje, eu esqueci o nome dele, mas só esse cidadão hoje pode dizer qual é a real situação do governo do Estado, financeira. Eu vou lhe dar um dado que ninguém falou. Você não viu o Renan Filho postar isso em canto nenhum. Você sabia que o rating de Alagoas, que ele divulgava em todo canto, que Alagoas era um bom pagador, que Alagoas era isso, que era... Primeira mão aqui, viu? O lançamento eu vou lhe dar em primeira mão. Que o rating caiu. O rating era A+, agora é B. Alagoas já entrou na escala de mal pagador. Alagoas não consegue nem mais tirar financiamento. Então, ninguém sabe o que é que o próximo governador de 2023 vai enfrentar. Mas isso também, Videla, é um projeto de poder. Por quê? Se o meu sucessor é pior do que eu, quem é o bom? Sou eu. Se o próximo governador tiver problema para pagar folha salarial, não conseguir pagar os aumentos que ele deu, não conseguir colocar esses hospitais que não estão funcionando, mas até agora ainda não deu tempo de explodir, mas o cara vai ter 4 anos para esses hospitais explodirem. Se ele não conseguir botar esses hospitais para funcionar, se ele não conseguir isso e aquilo, o que é que vai acontecer? O povo vai querer que ele volte. E aí ele vai dizer, não, o bom sou eu. Mas não, foi ele que deixou o rombo que está sendo escondido. Que o Santoro escondeu o rombo. A função do Santoro, ele é gordão, né? Eu posso falar porque eu sou gordo. O Santoro é gordão. Você não tá mais gordo, não. Já fui muito, né? Eu posso falar, mas você não pode falar, não. Tem 20 quilos a menos. Mas e o Santoro sentou em cima, escondeu o rombo até quando pôde. Até quando pôde, ele escondeu o rombo do Estado. Agora, a gente vai começar a descobrir. Agora, Davi, numa situação como essa, é claro que estamos falando de um assunto em que você... Mas só respondendo, desculpa. Por favor. É o que eu falo demais, estou igual o Ciro Gomes. Mas respondendo rápido, no trato pessoal, eu e o Renan Calheiros não tem problema. Nem o pai, nem o filho. Na conversa, são duas pessoas educadas, instruídas, que conversam como dois homens têm que conversar. Agora, com pensamentos antagônicos e completamente diferentes. Qual o seu estilo musical, Davi? Eu gosto de tudo. Gosta de rock, não? Um pouco. É uma dica boa pra você aqui. Qual? Tem uma dica boa pra você. É a dica que me veste. Esse Mausoléu Rock Story. A loja mais rock and roll de Alagoas e do Brasil. Camiseta das maiores séries. Netflix aí, o pessoal que tá também acompanhando via streaming. Heróis. E, claro, as melhores bandas de rock do planeta, como essa de AC/DC, que estou vestido, né? Além das camisetas, bonés, miniaturas em resinas. Olha só. Aqui o Blanca. Caneca bacana, né? Você jogava Street Fighter, não, Davi? Muito. É, né? Mas você ainda continua pegando o espírito do Street Fighter, né? Lutando direto, né? Eu sou nerd. Pois é. Miniaturas de resinas e vários acessórios. No segundo piso do Maceió Shopping, tá? Corre lá, fala com o Gustavo Salgueiro, diz que estava aqui acompanhando no Canhão Podcast. Eu compro lá, não é aquele que tem o Stormtrooper. Ali é um ponto realmente bacana, né? Eu sou nerd, eu coleciono boneco, eu coleciono caneca. É mesmo, Davi? Assisto Netflix, assino todos os canais Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, o que tiver. Todo mundo só realmente procura o Davi, espera do Davi, polêmica, né? Mas o Davi pai, como é que é o Davi pai? Rapaz, eu sou mais pivete do que meus meninos. É mesmo? Isso é muito importante, né, Davi? Você gosta de fazer o quê nas horas vagas, por Cinema. exemplo, os filhos? Cinema. Cinema. Mas e aí, quando vai? Andando na rua, as pessoas olhando ali o Davi e tal. Não, assim, quem me segue no Instagram tá acostumado. O que eu gasto de dinheiro com boneco, meu irmão? Né? Uma parte do salário vai para boneco. Então, assim, eu sou muito nerd. Muito. O meu animal de estimação é um largato. É um dragão barbudo. É o Bob. Bob Fields. Que é Roberto Campos em inglês. Foi uma brincadeira do Instagram, que era um grande pensador liberal, foi deputado federal, foi senador do Brasil, na época da Constituinte. Era o Roberto Campos. Eu homenageei o nome do meu largato, é Roberto Campos, é Bob Field. E eu sou muito nerd, gosto disso, e meus meninos têm um gosto parecido com o meu. Pronto, gosto de ir pro trapichão. Sim, torcedor do CSA, né, Davi? Azulino doente de brigar, de... Rapaz, parece que, por mais que nós
Eu já tentei tanto me afastar da imagem, né? Eu sei que no esporte, claro, o esporte me deu tudo, né? Mas eu tento me afastar às vezes, porque as pessoas disseram: eita, o Viderlan tá vindo aí com o Canhão Podcast, vai ser mais um programa esportivo. Calma, gente, não é só programa esportivo, não. Trazer um pouquinho de tudo também pra cá. Todo mundo fica falando. O problema foi em casa, quando eu conversei com a mãe. Mamãe disse: rapaz, você vai ter coragem de fazer um programa desse? Eu disse: tenho, tem coragem sim. O problema é a turma querer me enfrentar numa situação como essa. Uma coisa que acontece muito comigo. O meu problema quando eu faço as denúncias, que você me perguntou no começo, Sim. eu cheguei nesse ponto. Mas o meu maior problema é minha mãe. Minha mãe não dorme. Minha mãe fica louca. Minha mãe me liga. Às vezes eu tô na assembleia, o telefone toca, eu levo um por aí. esporro. É por aí. Eu sei bem o que é. Problema é mamãe. É por isso que no início desse nosso diálogo Manhã, aqui. cheiro. É por isso que nessa nossa entrevista no início dela, eu falei aqui exatamente isso, que nós somos bem parecidos em muitas coisas, dessa vontade, essa coisa de querer, né, mostrar para as pessoas assim, nós aqui temos a verdade, a nossa palavra. Leonino, não? Não, sou capricorniano. Ô, Davi, tem uma surpresa para você aqui, tá? Vamos começar a abrir aqui a caixa preta do programa Canhão Podcast, tá? Daqui a pouco você vai ficar de frente pro canhão, tenha calma. Tenha calma. Essa é uma pastinha, tá? Secreta, confidencial, que nós colocamos aqui. Quero abraçar, inclusive, o pessoal da RGB, parceiro aqui, que fez todo esse trabalho artístico aqui, né? As nossas canecas, tudo. Um abraço para o nosso Thiago, para toda a turma. Para elogiar que você está bonito o estúdio. Cara, muito obrigado. Isso aí é um trabalho que nós estamos desenvolvendo. O nosso Tom aqui também na parte, nos bastidores, né? Toda a equipe aqui também do Destravo conosco. Davi, nós temos aqui várias matérias publicadas, algumas com citações positivas à sua gestão, ao seu trabalho, claro, e também algumas com citações negativas, né? Algumas até que passaram alguns anos, mas eu acho oportuno você trazer para o cidadão nesse momento, já que se você já se apresentou como candidato, né, a governador tampão, e isso pode ser também para você mais uma situação importante para a sua carreira política. Então tem algumas matérias que nós fomos buscar, uma delas é exatamente em cima dessa questão do governador tampão. Não é? A informação, essa matéria foi publicada no dia 5 de abril, não é? E está aqui no blog do Lula Vilar. Meu amigo, quero mandar um grande abraço para o Lula Vilar, tenho certeza que ele está nos acompanhando agora, está aqui no Cada Minuto. Foi muito importante para a minha juventude, informação. Pois é. Pois é, quero mandar um abraço aqui para o Vilar também. Aí ele diz aqui no trecho dessa matéria, daqui, matéria do Cada Minuto. Em conversa com esse blogueiro, o parlamentar da União Brasil sustentou sua candidatura também como forma de posicionamento de um grupo. Aí eu pergunto, coordenar Alagoas é preciso de entendimentos com o grupo? Que grupo é esse, Davi? Para poder deixar claro aqui para quem nos acompanha. Sem dúvida nenhuma. E deixar claro que eu sou do grupo que eu sempre estive. Eu sou do lado que eu sempre tive. Infelizmente, parece que eu não vou conseguir o que eu queria. O que eu queria era trazer o Rui Palmeira para o lado da gente. Porque eu me considero de um grupo que faz parte. O Rui, que faz parte. O Rodrigo, que faz parte. O JHC, e que faz parte do Davi. Eu sempre estive nesse lado. Fui secretário, como eu disse aqui no começo, fui secretário do Rui por indicação do JHC. Depois trabalhei na campanha do Rui, da coordenação da reeleição do Rui. Trabalhei muito na prefeitura e tenho um carinho enorme por Rui Palmeira. Eu digo em todo canto que eu só consegui ser deputado, ganhar a eleição de deputado pela exposição que o Rui me deu. Mas você, para ser governador, você precisa ter um grupo, você precisa ter entendimento. E lógico que hoje a gente representa a minoria da Assembleia. Mas num governo provisório, a gente teria que ir atrás da maioria. Mas é lógico, e até para ninguém achar que eu sou... O Carlinhos Monteiro disse que doido é pior do que iludido. Eu nem sou doido, nem sou iludido. Não, iludido é pior que doido. Foi. Eu nem sou iludido, nem sou doido. Mas só para as pessoas entenderem que essa minha candidatura é uma candidatura de protesto. É lógico que eu não vou ganhar a eleição de domingo. Isso eu sei. Eu não tenho essa ilusão de virar governador provisório. Mas a minha candidatura foi justamente para tentar trazer o debate. Porque até agora ninguém debateu. Qual é o projeto do candidato do governador Renan Calheiros, do fantoche, não, do tampão, do provisório. Não quero chamar assim até porque o Paulo é muito meu amigo. Mas qual é o projeto do Paulo Dantas para esses 7 meses? O que é que vai fazer de diferença? O que é que vai mudar na vida do alagoano? Em 7 meses já para fazer muita coisa. E na década de 90... O que é que você faria, Davi, então? Se você fosse, já que você está dizendo que não acredita que será eleito. Então, o que é que você faria em 7 meses? Primeira coisa, eu faria uma auditoria geral nas contas do Estado. Primeiro. Segundo, no outro dia, piso da enfermagem, que foi aprovado, o governador começou a pagar e depois tirou.
Então, todos os enfermeiros que trabalham no estado receberiam o piso. Terceiro, eu cortaria tudo que for de gastos supérfluos. Todos os gastos. Uma canetada só. Quarto, o Canal do Sertão. Isso é o que mais me dói em Alagoas, é o Canal do Sertão. Como era que resolveria? O Ceará fez isso na década de 90, Ciro Gomes, que fala muito, mas isso é verdade. Vai lá estudar na década de 90, quando ele foi governador. Ele construiu 1 quilômetro por dia do Canal do Sertão de Fortaleza. 1 quilômetro por dia. Então o que é que eu quero? Eu não quero construir e terminar o Canal do Sertão, não, porque a gente tem que aproveitar o que já tem. Tem 3 bilhões de reais investido lá e não gera um emprego. Eu ia utilizar as manchas agricultáveis do Canal do Sertão. Agora eu ia fazer isso nesses 7 meses. Ia entregar ao governo, mostrando que aquele canal dá para gerar e muito emprego e renda. Porque o que teve até hoje foi desperdício e evaporação de água. Isso toparam. O governador Renan Calheiros juntou com o Maurício Quintela, em vez de investir no canal, sabe o que eles vão fazer? Barragem. Salinizar a água que é pura. A barragem é uma tecnologia do século passado. E a água do Canal do Sertão já está barrada. Ela não precisa de mais barragem. Ela precisa de distribuição. Ela precisa de irrigação. Ela precisa de adutoras. Ela precisa chegar na casa do povo. Precisa alimentar os animais. Mas não, nunca pensaram no Canal do Sertão. Quer dizer, a agricultura nesse governo foi abandonada. Então, o que eu faria? E o quinto ponto, eu teria um governo paritário. Metade de homem, metade de mulher. Todos os meus secretários, era metade de homem, metade de mulher. Todos os cargos de comissão, metade de homem, metade de mulher. O governo paritário, governo de igualdade. Porque isso não vai mudar em nada a realidade do Estado, mas é emblemático. É marca. Isso mudaria a maneira que as pessoas enxergarem, tanto os homens quanto as mulheres. E eu acho que seriam esses 5 pontos, basicamente, que eu faria de urgência. Agora, Davi, falando 7 exatamente... meses também não dá pra fazer. 7 meses não dá, né? Mas falando exatamente dessas ações, uma delas também traz uma certa preocupação, porque quando nós estamos falando, por exemplo, em equalizar as contas do Estado, essa situação hoje seria um grande desafio para quem vai assumir nesses 7 meses, deixar, por exemplo, as contas devidamente em ordem do Estado? Com certeza absoluta. Primeira coisa, para você tratar uma doença, você precisa saber qual é a doença. Você precisa diagnosticar. Hoje a gente não tem o diagnóstico do Estado. Ninguém tem. É uma caixa preta que existe nesse Estado. A gente não tem acesso. Pode perguntar ao Sindifisco, que é o sindicato dos auditores fiscais. Pode perguntar quem entende de finança pública. Esbarra em quê? Quando essas entidades, por exemplo, elas começam a mexer nesse tipo de situação? No Santoro e na sua equipe econômica. Existe uma superproteção. Se o Estado é tão viável, se o governador disse que tinha 5 bilhões em caixa, por que tanto empréstimo? Por que o governador quer 800 milhões de empréstimo agora no governo que já acabou? Por que precisa fazer essa operação de contratação? Por que o governador não entregou os dinheiro de 1 bilhão de reais que o Supremo bloqueou, que é dos municípios? Por que está bloqueado isso? Se ele não precisa desse dinheiro, se ele tem 5, e um não é dele, ele está tomando a pulso de Maceió, da Barra de São Miguel, de Paripoeira, da Barra de Santo Antônio, de Rio Largo, do Pilar, de Atalaia, de Murici, de Messias, de Santa Luzia do Norte, de Coqueiro Seco, de Satuba. Ele está roubando desses municípios, está tomando. Por que ele não devolveu os municípios? Está brigando no Supremo para não pagar os municípios? Que já tem maioria no Supremo hoje que o dinheiro do município ainda não foi julgado porque o Gilmar Mendes pediu vista do processo. Então, a situação fiscal do Estado de Alagoas no próximo governo é a maior preocupação. Agora, eu quero que faria um diagnóstico. Vamos enfrentar esse problema, vamos encontrar. Agora, falando em cima dessa situação, Davi, tem algumas coisas que, para mim, deputado, também traz uma inquietação e que gostaria também de provocá-lo. A respeito dessa questão em alguns pontos que são emblemáticos também em Alagoas. O deputado ele pode também se manifestar e provocar uma ação, por exemplo, de entidades que tenham a capacidade na esfera jurídica para poder também cobrar esclarecimentos. O marco referencial, por exemplo, foi um desses pontos. Ele foi inaugurado e depois, um dia, acabou sendo, e aí eu estou falando aqui como cidadão, antes que se diga, no outro lado, que eu estou tomando partido ou que eu estou ao lado do Davi Maia, aqui numa situação como essa. Eu estou apenas tomando aqui, como cidadão, esse tipo de situação. E gostaria de te perguntar, por que você, como deputado, não provocou de uma forma maior, através das esferas? Por que os outros deputados não provocaram também uma situação maior a respeito do marco referencial, que passou praticamente 8 anos sendo preparado para ser entregue aos alagoanos e até agora está fechado? Marca referencial do Lagoinha. Isso. Quem estiver agora aí assistindo online,
com várias telas, tiver na televisão, pega o celular e bota aí no meu Instagram. Eu já fui, sabe quantas vezes denunciar o Marco da Lagoinha? Durante esses 4 anos? 4 vezes. A cada ano eu fui no Marco da Lagoinha. Porque é uma obra que não começou agora. Ela começou no final do governo de Teotônio Vilela. Então é uma obra que já tem quase 11 anos que ela vem se arrastando. E o mais engraçado é que ela foi inaugurada, entre aspas, uma aspa bem grande, no dia 1º de abril, no dia da mentira. Aí eu gravei até um vídeo lá, virou o marco referencial da mentira. Que é uma mentira deslavada. Sim. E aí foi o que a gente fez. Inclusive, aproveitando aqui que eu não gosto de pirataria legislativa, de uma lei do deputado Cabo Bebeto. O Bebeto fez uma lei que proibiu e é improbidade administrativa você inaugurar uma obra inacabada em Alagoas. Então a gente pegou essa lei e fez uma denúncia no Ministério Público. Agora está na mão do Ministério Público. As coisas do MP, eu tenho ressalvas grandes com o MP Alagoano. Já fiz algumas reclamações. Mas todas as minhas denúncias que eu fiz no MP estão andando agora. Estão andando, as pessoas estão sendo ouvidas, estão sendo chamadas. E você sabe que eu gosto de denunciar. Você mexeu, por exemplo, em alguma coisa nos bastidores, Davi, para poder também tomar conhecimento se verbas, por exemplo, investidas, valores, números, já que você citou também que existe uma caixa preta nesse aspecto econômico em Alagoas, tem números já passados, por exemplo, para a construção dessa obra? Do marco referencial? Sim, do marco referencial. O marco referencial, eles devolveram ao governo federal 10 milhões de reais. Devolveram. Por quê? Porque tiveram a incompetência de não gastar. Foram incompetentes, prometeram uma obra faraônica, quando entregaram, até não estou dizendo que é feio não, mas não foi o que prometeram, não foi o que venderam na propaganda. Não foi o que o governador colocou no Instagram dele, nem na televisão. E aí, depois gastaram mais 3 milhões de reais. Até o projeto teve que a iniciativa privada pagar, senão ele não ia andar. Agora tá aí, saiu, não entregou e virou uma grande mentira. E todo mundo tira a onda hoje em dia do marco referencial. Assim, traz uma tristeza para o maceiense especialmente, porque tem isso aqui como seu maior patrimônio. E é triste de se ver. Mas eu só quero deixar para... Sim, claro. Pode ir lá no meu Instagram, você viu o meu site, pode ir lá no meu site, no Instagram, já fiz 4 denúncias, e essa última agora no Ministério Público, denúncia de improbidade administrativa do governador que inaugurou uma obra inacabada. Porque como cidadão eu preciso dizer isso e não provoco somente o Davi, provocaria qualquer outro deputado que tivesse sentado aqui comigo, porque eu gostaria de ver uma provocação como representantes do povo nessa situação, até porque o apartamento de muitos deles, o apartamento de vocês fica de frente aquilo ali. Mas pior do que o marco referencial. Nada contra, por exemplo, aquilo que vocês têm como bens. Eu não estou aqui falando da vida pessoal de ninguém, mas o apartamento fica praticamente na frente ali de vocês. Se está incomodando a minha casa, por exemplo, eu tenho que buscar melhoria, pelo menos para minha casa. É de frente ao apartamento, o senador Renan Calheiros mora ali, todo mundo sabe, porque todo protesto para na casa dele para escolher com ele. Se eu fosse o senhor, não queria ser vizinho do Renan, não, já tinha me mudado, porque todo protesto tem que parar ali para reclamar. Mas é de frente ao apartamento do pai do governador. De frente. Mas deixa eu dizer outra coisa. Por favor. Pior do que o marco referencial, que é um terror, porque são 12 anos de obra, mas é uma obra de urbanização. Pior foi o Hospital da Criança, que ele inaugurou no dia 1º de abril, saiu, quando o povo saiu, fechou, e a construtora, que era para terminar a obra, abandonou a obra por falta de pagamento. Ali no Jacintinho, vizinho à UPA do Jacintinho. O Hospital da Criança está com a obra paralisada porque o governo não pagou. Tem documentos, Davi, disso aí? Tem tudo, provas tem disso aí? registrado e tem denúncia no Ministério Público já também. É uma situação realmente... Agora é esperar, então, a provocação do Ministério Público, é isso, Davi? Esperar agora com as investigações, porque também a gente tem limitação. Eu não posso denunciar ninguém à justiça. Entendo. Tem que denunciar o Ministério Público vai investigar. Caso encontre, entra com um inquérito e vai responsabilizar civil e criminalmente, se assim achar que o cabe. Agora, Davi, a respeito também de matérias que nós preparamos aqui nesse apanhado de situações, vou trazer um fato em 2018, que apesar de ser 2018, Davi já deputado, por exemplo, foi quando ele conseguiu ser eleito, né? A matéria ela traz aqui a notícia Alagoas. Diz aqui, Davi Maia é acusado de pagar várias vezes a mesma empresa. E segundo aqui a matéria, uma matéria que não foi assinada, inclusive, não é? Mas essa atualização de 19 de novembro de 2018 trouxe a ideia de que o movimento de combate à corrupção eleitoral e o movimento Caras Pintadas solicitaram a abertura de uma comissão especial de inquérito para apurar o possível uso político da Superintendência de Limpeza Urbana. Na época você era superintendente. Você teve habilidade para poder controlar essa situação ou isso foi apenas uma acusação infundada? Como ficou essa situação aqui de 2018? A sede da Câmara? Sim. Nunca existiu. Nunca existiu.
Foi interessante esse fato, porque se você olhar o título não tem nada a ver com a matéria. É. E o processo até hoje, quer dizer, processo não, ganhei na justiça, inclusive a título de indenização do dono do site. Você entrou na justiça contra o site, foi isso? Entrei. A matéria até hoje tá por lá, então. É. Porque quando nós fomos pegar todo o apanhado para poder municiar né, esse canhão aqui, né, para deixar o pavio aceso de perguntas. Entrei, né? foi difícil de achar a casa do cidadão, foi difícil de achar o oficial de justiça encontrar. Mas essa matéria foi feita com algum cunho? Qual foi a intenção? Lógico, aqui em Alagoas existe o que eu chamo de jagunços digitais. O que é o jagunço digital? É o cara que recebe para não pode matar, vai matar a sua honra, vamos dizer Entendi. assim, para estar na imprensa. E eu já denunciei isso algumas vezes, o Enio Lins, que é o secretário de era secretário de comunicação, tinha os seus jagunços só para atacar a oposição. Lógico que ninguém pode competir com o canhão da comunicação do Estado, que só ano passado, parece que se eu não me engano, foram 82 milhões, 84 milhões, não foi? A assessoria está confirmando, 84 milhões de gasto com comunicação. Como é que eu, com meu gabinete pequenininho lá na Assembleia, mais barato do que dos outros, vou competir com um gasto desse de comunicação? Então, existem os jagunços digitais que são pagos para isso. E esse caso, por exemplo, teve uma movimentação na Câmara de Vereadores de Maceió. Sabe o que foi que eu fiz? Botei um terno, botei uma gravata, peguei todos os documentos e fui para a Câmara. Cheguei lá na cadeira da Câmara e me sentei. Como super. Sim. Não, já tinha entregue. Já tinha saído. Estava como ex-superintendente. A matéria cita isso aqui. Como ele já tinha até saído da secretaria, mas fui lá como cidadão. Vocês estão me acusando, pelo menos me escutem. Estou aqui, ó, tá aqui os documentos e estou aqui para ser escutado. Naquele momento, os vereadores não quiseram me escutar, até porque não existia nada. E encerraram o caso ali e pronto. Então, assim, eu sei que foi política. Lógico que eu sei que foi política. Defendo a liberdade irrestrita de imprensa. Irrestrita. Esse negócio de, por exemplo, eu acho um absurdo o inquérito das fake news. Ele tem o direito de escrever o que ele quiser. E se eu achar ruim, eu tenho que procurar os meus legais para Claro. Pra... É um direito que cabe a qualquer cidadão, né? Exato. Acima de tudo, você está hoje no posto de deputado, mas você é um cidadão. Exato. Né? Foi o que eu fiz na época, ainda não era deputado, mas foi o que eu fiz na época. Ingressei na justiça, ganhei, ele foi condenado e agora ele tem que pagar a cesta básica. Cesta básica? Foi assim que foi revertida a pena? Até quando? Só para poder ter um conhecimento. Eu não sei porque eu não... É porque nós precisamos também ficar preparados aqui também. Vai que de repente, né? Eu nunca mais acompanhei esse processo. Vai que de repente surge alguma coisa aqui que eu seja obrigado a pagar a cesta básica, né? Também, né? Nunca se sabe. Ô, Davi, tem outra matéria, essa daqui do Extra, mais recente, né? 14 de outubro de 2021, que traz aqui que o Ministério Público Estadual, a manchete é essa, aqui, né? Ministério Público Estadual quer informações da Assembleia Legislativa sobre suposta rachadinha praticada por Davi Maia. Órgão fiscalizador pede informações detalhadas que robusteçam denúncia. Matéria do Bruno Fernandes, essa aqui está assinada. E esse fato, o que é que de fato aconteceu? O Procurador-Geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, reiterou na semana passada o pedido junto à Assembleia Legislativa. Essa matéria foi divulgada no dia 14 de outubro, Davi. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. O que é que de fato aconteceu aqui a respeito dessa história? Fizeram uma montagem, um jornal publicou. No dia que eu tinha denunciado o jornal na eleição de prefeito de Maceió, no dia que o jornal fez essa publicação, fizeram uma montagem, disseram que eu tinha, botaram assim, uma capa, Rei da Rachadinha, Davi Maia. A Assembleia tem 27 deputados, 27. Todos os gastos dos deputados, no geral, está no portal da transparência da Assembleia. Você sabe qual é o único deputado que tem um site com portal de transparência? Eu. Então não precisava nem ter pedido lá, era só ter entrado. Eu posso confirmar isso porque entrei no seu site hoje para poder pegar algumas informações também. Agora, é claro, também filtrar algumas coisas, né, nesse sentido. Aí o Ministério Público pediu, nunca tinha pedido de ninguém, me pediu o meu. E eu entreguei. E sabe o que foi que aconteceu com o processo? Foi arquivado pelo Procurador-Geral, o mesmo que pediu. Agora você viu algum site noticiar processo do Ministério Público, é arquivado, o processo não, como é? Inquérito. Sim, foi arquivado porque não encontrou nada? Você não viu nem vai ver. Por que eu estou trazendo essas situações à tona, Davi? É preciso explicar também, até pela nossa função, porque ao mesmo tempo que uma pessoa denuncia, ela ao mesmo tempo fica exposta a ter o seu passado vasculhado. Isso é uma condição. E eu tenho diariamente. Isso é uma condição normal. Daqui a pouco, por exemplo, a vida do canhão, até minha terceira geração, será vasculhada também, né, para tentar buscar alguma coisa errada, e isso é uma situação normal. Quem denuncia
corre o risco também de um dia Lógico. ser denunciado. É muito bom só jogar pedra. Não é? Então, quando se passa a ser vidraça, é importante. Eu estou te dando essa oportunidade, Davi, porque essa é a pegada do programa Canhão Podcast. Eu acho que é uma oportunidade de nós conversarmos frente a frente com personagens. Você, quando dá entrevista, por exemplo, na televisão, que só passa muitas vezes entrevista 15 segundos, 15 segundinhos, né? Aqui você tem 1 hora para poder conversar. Não, mas aqui foi arquivado, esse processo aqui. Certo. E nunca também teve outro pedido de informação aos outros deputados, só era Davi. E, lógico, o Renan Calheiros que é o governo do estado. Você acha que ele não já botou esse estado todinho para me investigar, não? Toda vez que eu faço uma denúncia, porque não vai ficar por isso, porque vai vir uma bomba, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Agora teve um assunto que você também no ano passado, isso gerou uma repercussão enorme, foi uma denúncia feita de um super salário na Secretaria de Saúde de Alagoas. Como é que ficou a tua relação com, na época, a secretária Alexandre Aires, depois de tudo isso, e também diante dessas acusações? Como é que você tem acompanhado esse processo? Como é que está o andamento dessa acusação que você fez, que mexeu com a estrutura, viu? Mexeu com a estrutura de vários segmentos aqui em Alagoas, Davi. Boa pergunta. Primeiro, assim, eu não tenho relação nenhuma. O Alexandre Aires, não tenho relação nem pessoal, nem... Entendi. Você não conhecia, não chegou... Não, conhecia, sabia quem era. Ele foi secretário de Meio Ambiente do Estado, era secretário de Maceió, tal. Tô dizendo, depois disso aí, não tem relação. Ele se ofendeu e viva a vida dele, eu vivo a minha. A denúncia não é mais nem denúncia, porque ela é comprovada. O secretário Alexandre Aires já sabe que é comprovada, até porque ele teve que abrir um inquérito administrativo dentro da Secretaria de Saúde, até para tirar o dele da reta. O subsecretário Ramalho está implicado nisso até a medula, até onde a lei faculta, porque quem recebeu foi ele, vai ter que devolver o dinheiro, vai responder por improbidade, e o Ministério Público, nesse caso aí, está muito atuante. Está muito atuante, a Secretaria de Saúde do Estado está muito atuante, e eu acho que dentro em breve, muito, muito, muito breve, vou me arriscar a dizer antes da eleição, a gente tem notícia desse processo. Devemos ter, então, notícias desse processo. Como está o andamento? Antes da eleição mesmo? Antes da eleição. Antes da eleição, acho que acontece alguma coisa com esse processo dos super salários. Porque esse processo é asqueroso, é recurso Covid. O cara, num dia, recebeu o dinheiro do plantão do SAMU, do Hospital Metropolitano e do Hospital de União dos Palmares. No mesmo horário, não é no mesmo dia, não, no mesmo horário. Porque ele podia estar de manhã e um tarde de outro, noite e outro, não. De manhã ele estava nos 3. E assim, e o pior da SAMU, porque o da SAMU é médico intensivista. É o cara que está precisando de um atendimento ali na hora, e se não tiver um médico, ou para orientar pelo telefone, ou para ir na ambulância, o cara morre. Então, esse processo da SAMU, e quem está falando é Davi Maia, não é o Vida Irlanda. Se for processar, o processo é meu. Esse daí é muito grave, bicho, é muito sério. Assim, foram vidas que a gente pode ter perdido, porque o neguinho estava recebendo. Como é que se fala? Tava recebendo sem trabalhar. Tava recebendo sem estar no posto. Aí no final do mês o cara tinha salário de 80 pau, de 75. O cara, o outro lá, diretor, recebendo 25, 30 mil, mais do que o governador. Meu amigo, era um escândalo e com recurso 100% de combate ao Covid. Como foi aconteceu nas rádios também. Davi, e como é que tá cuidando da estética aí? Cabelo e tal, né? Coisa boa, né? Vamos falar um pouquinho dessa mudança aí de perfil. Magrinho, né? Barbinha, tá bem feita também, não? Como é que tá? Gosta de fazer a barbinha também, a parada? Faça Vou dar uma dica pra você agora aqui, viu? Venha conhecer a Barong Barbearia, tá certo? Ela que faz minha barba. Pode dizer, dessa linha, pra estar nesse naipe aqui, pode ter certeza, entendeu? Um espaço único, com excelência visual e sensorial, que é fora de série. Um abraço pro meu amigo Luiz Medeiros, tá certo? Vou deixar esse gordinho nessa linha aqui, acompanhando também, né? E recebendo os nossos convidados aqui no Canhão Podcast. Vai fazer lá? Onde é a barbearia? Você não disse. Vou dizer sim. Endereço Rua Doutor Fernando Aranha. Olha se eu não estou preparado agora aqui, tá vendo? Rua Doutor Fernando Aranha, Saraiva, número 606, na Jatiuca, ao lado do Cascão. A galera que está me acompanhando aí, Tom, pede pro pessoal aí, marca aquele sininho, se inscreva no nosso canal, tá certo? A partir das segundas-feiras, Canhão Podcast, hoje com Davi Maia, excepcionalmente nesta quarta-feira. O programa será reprisado na quinta, pela TV Mar Canal 525 na Net Claro, pelo portal Gazeta Web, ou seja, às 9 da noite. Você está em casa, tomando aquele cafezinho, acompanhando a reprise do programa, para quem perdeu a entrevista hoje. Ao vivo, neste exato momento, nós estamos no canal da TV Mar. Tom, tem perguntas aí do pessoal para o Davi Maia?
Pode mandar perguntas, viu, pessoal? Davi mais disse que vai responder tudo hoje aqui. Escondado não. Ô, Davi, estamos chegando numa reta decisiva do programa e tem mais um quadro. Top Secret, aqui, viu? Foi? O Secret, né? Top Secret, aqui. Um abraço. Primeira vez, rapaz, ó, você me deu a oportunidade, primeira vez que eu respondo esse processo. Eu nunca disse em canto nenhum que esse processo tinha sido arquivado. Você sabe por quê, Davi? É porque nós estamos acostumados, e aqui eu vou comprar uma briga muito grande com a galera da minha categoria. Nós estamos acostumados a fazer as modalidades de entrevista só levantando bola para o cara chutar, entendeu? Aí, acontece que eu tenho o meu passado também. Se o cara começar a vasculhar meu passado, vai ver coisas realmente. Mas eu preciso dar a oportunidade para você aqui, nesse momento, olhando nos meus olhos, dizer aquilo que você gostaria de dizer. E fico muito feliz de você ter chegado aqui no programa para poder dizer. Ninguém nunca me perguntou. Fico feliz demais. Para mim, minha meta já foi atingida hoje. Quando você chega. E assim, primeiro que a gente aqui tem tempo para conversar. O podcast é diferente por conta disso. E segundo, porque se fosse uma notícia ruim, todo mundo já tinha noticiado, velho. Eu sei disso. Se a polícia estivesse na minha porta, era notícia nacional. Agora, quando acontece o contrário, ó, foi investigado, cara, ó, não tem nada não, pô. Bota aí no jornal, cacete, que eu não fiz nada. Esse aqui é o problema. Depois que jogam pedra na vidraça para poder juntar os vidros de novo, já era. Tá entendendo? É? E Esse aqui é isso o problema. daí, pronto, aí você pergunta, e a sua família? Pô, na época foi foda. Na época foi sofrimento. Na época, aquela agonia, aquela apreensão. Eu digo, pessoal, não fiz nada. Deixa os caras investigarem. Deixa investigarem, não fiz nada. Eu tenho noção e tenho certeza de tudo que eu fiz. Até porque se eu não tivesse uma vida desse jeito, eu não podia estar enfrentando os calheiros. É praticamente eu sozinho para enfrentar esse povo. O Rodrigo me ajuda muito, o Rodrigo Cunha. Mas eu sozinho para enfrentar, o JHC também batia, mas é a gente, contra o Estado. Não é fácil, não. Não é para qualquer um, não. E a coitada da minha equipe, que é reduzida, mas trabalha até uma hora dessa, dando pau a trabalhar, meu irmão. Para enfrentar a Procuradoria de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, para levar as denúncias embasadas para o Ministério Público, para depois também o Ministério Público não estar me acusando de falsa denúncia, de falso testemunho. Meu amigo é rojão, não é brinquedo, não. Realmente é uma situação que acaba sendo também o ônus, né, Davi, de ter escolhido, por exemplo, essa situação. E eu não estou aqui, por favor, eu não posso pedir voto ainda, não, porque a gente está na pré-campanha. Claro, isso. Mas, por favor, analisem o meu trabalho, porque vai chegar uma hora que vocês vão precisar decidir. Eu quero... Você vai vender seu peixe outra hora, Davi. Você vai vender seu peixe outra hora. Vamos começar, então, com outra atração aqui do programa Canhão Podcast. A galera tá se inscrevendo aí. Beleza, em todas as segundas-feiras, então já vai sabendo, 9h30 da noite, aqui encontro marcado ao vivo na programação aqui da TV Mar, com o canal também da TV Mar em atividade, em plena atividade. Eu quero chegar na próxima segunda-feira com 25 mil inscritos, depois da participação aí do Davi. Estamos quase batendo essa meta. Com 25 mil inscritos, eu quero também trazer na próxima semana o próximo convidado. A dinâmica aqui é a seguinte, você tem esse canhão, e aí o nome do personagem e a foto dele vai aparecer daqui pra frente. Você vai dizer se vira esse canhão. Se você disser, eu vou virar o canhão e vou botar ele na mira aqui do canhão, só é você pegar aqui e virar e vai explicar por quê. Tá certo? Essa é a dinâmica. Podemos soltar, Tom, aí? Primeiro personagem, vamos lá, solta aí. Paulo Dantas, deputado estadual. Você livra ele da mira do canhão ou você deixa o canhão na mira dele? Eu vou virar, agora eu vou explicar por quê. Vai botar o canhão na mira. Vou porque ele já tá, né? Pronto. Então explique por quê. O Paulo é um amigo. Um companheiro, assim, foi meu líder na Assembleia. Companheiro de 3 anos. E é um cara do fino trato absurdo. Um homem educado, coerente. Agora, infelizmente, o Paulo escolheu um caminho que não era para ter escolhido. Ele tinha dois caminhos. Ele escolheu, no meu entendimento, o pior. Ele tentou correr do PMDB. Todo mundo viu, tá? Em toda a imprensa que o Paulo ia trocar de partido, que eles deram declaração. Alguns deputados chegaram a se filiar no União Brasil e tal. Mas, no fim, ele morreu num abraço de afogado, entendo eu, com o Renan Calheiros, porque quer se aproveitar para se eleger. E agora escolheu o caminho mais simples. Qual é o caminho mais simples? É enfrentar as urnas? É enfrentar a eleição de outubro? Não, é uma eleição tampão com chave dentro da Assembleia. Aí, meu amigo, é muito fácil. Você juntar aqui com seus amigos no estúdio, você perde uma eleição aqui dentro? Não sei, perco, DJ. Perco, Tom. Não sei, eu não sei. Pois é, aí ele fez isso. Então, assim, eu acho que ele escolheu um caminho errado. Por isso que ele vai para mira do canhão. E eu Tá na mira do canhão, né? E eu acho que, democraticamente, como tem que ser, com o povo escolhendo,
ele perderá a eleição de outubro. E todos os nomes citados aqui, eles têm um livre espaço. Nós vamos também entrar em contato para fazer o convite posteriormente para poder comparecer e assim como o Davi Maia ficar aqui, ó, de frente com o canhão, tete a tete. Candidato 2, aliás, candidato 2. Vamos lá, segunda pessoa aqui, vamos colocar, segundo personagem, Rodrigo Cunha, Não, senador. Aí é um lutador, um batalhador, assim. O Rodrigo é um cara que tem uma história de vida muito bonita, que teve sofrimento demais na vida dele, sofreu muito com a violência do Estado, sofreu muito com a política como ela é ou como ela era em Alagoas, e que deu a volta por cima, e que hoje tenta fazer um trabalho bonito. Tem as pessoas, eu já vi algumas críticas ao Rodrigo, pela falta de comunicação do Rodrigo. O melhor exemplo que eu uso com ele é o da galinha e da pata. A pata bota um ovo desse tamanho desse copo, mas fica calado. Ninguém vai pro supermercado comprar ovo de pato. Agora a galinha bota o ovo bem aqui, pequenininho, mas sai gritando, cococó, 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 todo mundo quer comprar ovo da galinha. Às vezes o Rodrigo falta isso, falta ele dizer o que tá fazendo. O cara construiu um hospital, meu amigo, em Arapiraca, para tratar de câncer. Sabe quantos senadores na história de Alagoas já fizeram isso? Nenhum. Então o Rodrigo tem muito o que mostrar. Colocou agora internet grátis em todos os municípios do estado como senador. Imagina o que é que esse cara não vai fazer. O Rodrigo tem uma visão social absurda. Esse cara, agora, ele não faz a política que a classe política está acostumada. Ele não faz política, que eu até gosto muito dela. Mas o Rodrigo não faz de tratar com o prefeito, tratar com o vereador, não, ele vai direto pro povo. E às vezes recebe crítica por isso, especialmente da nossa classe. Mas ele é um cara completamente diferenciado. Não é da política alagoana, não, é da política brasileira. Então você tira o Rodrigo Cunha da mira do canhão. Vamos colocar então o terceiro nome aqui para ver se o Davi Maia, deputado estadual, coloca na mira do canhão ou tira da mira do canhão. De jeito nenhum. É meu irmão, amigo, Rui meu Palmeira. chefe. Um cara que eu gosto muito, que eu, como ele disse, que meu sonho... Você está esperando por ele no grupo ainda, é isso que você disse? Eu trabalhei muito para trazer o Rui. Eu acho que agora cada dia mais não, né? Cada dia se mostra mais difícil. Até porque ele e o Rodrigo estão disputando e provavelmente farão o segundo turno. Então o cara que tem a possibilidade de ser governador não vai abrir mão. É que hoje a imprensa saiu dizendo que o Ciro tinha que renunciar. É muito fácil dizer. O cara na frente do computador escreve o que quer, né? Você está livre, então o Rui Palmeira está livre da mira do canhão. Tá. O que eu tenho pelo Rui é muita gratidão. Tenho uma gratidão pelo Rui Palmeira gigante. Interessante, pouquíssimas vezes vi você falando sobre isso, sabia também? Foi. Pouquíssimas vezes eu vi você falando de gratidão pelo Rui. Tenho muito. O Rui me deu oportunidades, Derlan, que poucas pessoas me dariam. E se eu conseguir expor meu trabalho, se eu conseguir chegar a deputado estadual, foi porque lá atrás o JHC acreditou no meu trabalho, me indicou para ele e ele aceitou, topou a parada. E depois que eu estava na secretaria, ele abriu as portas. Porque também secretário forte só é se o prefeito ou se o governador quiser. Se não quiser, meu irmão, você pode entregar qualquer secretaria. E o Rui é um cara, quem conhece o Rui, um cara decente, um cara honesto. Se tem um cara honesto que eu conheci na minha vida, chama-se Rui Soares Palmeira. Especialista em política, até porque a função realmente que você hoje exerce proporciona esse contato direto, mas sempre tive a curiosidade também de saber em cima disso. É verdade mesmo que quando o secretário começa a aparecer muito, tem, por exemplo, prefeito, governador que se sente enciumado e diz, vamos diminuir a entrevista, entendeu? Acontece isso mesmo? Muito. É mesmo? Liga pro secretário de comunicação, por que é que fulano tá aparecendo tanto? É mesmo, Davi, olha, eu digo aí, assessoria que vamos diminuir. Muito. Pô, o que mais tem? Vou ficar calado. O que mais tem? Mas não fique não calado. Fale aqui, rapaz, no Canhão Podcast. Já tô dizendo, o que mais tem é político, o Renan Filho é um deles. O que mais tem é político que não gosta de dividir holofote. Por que é que o Renan Calheiros não construiu um sucessor? Por que é que o Renan Calheiros não construiu um sucessor? Porque o Paulo ele não escolheu, o Paulo foi imposto. Porque ele não gostava de dividir holofote. Ele teve 4 anos para preparar uma sucessão. E ele não conseguiu. Porque é vaidoso. A vaidade impede que ele divida essa luz aqui que está iluminando a gente. Só pode ficar. E com o Rui é desprovido disso. Se tem um cidadão que é desprovido de vaidade, é Rui Palmeira. Vamos para o nosso quarto personagem, então. Vamos lá. Bota uns 4 canhão dele. Mas nunca vi tanta velocidade para pegar num canhão para poder virar o canhão realmente para mira. Nunca vi tanta velocidade. Bota uns 4 canhão desses assim para botar para ele para bombardeá-lo. Não, ó, o Renan Calheiros, governador Renan Calheiros, filho, é o governador do gabinete fantasma da vice-governadoria. É o governador dos respiradores da empresa de maconha que nunca chegou. É o governador dos super salários da saúde.
É o governador... Peraí, devagar, porque o meu raciocínio é lento. Que história é essa? Como é que é? Respirador de quê, rapaz? Lembra dos respiradores do Sim, consórcio Nordeste? sim. Eles se juntaram, todos os 9 governadores do Nordeste, para esfaquear o cidadão nordestino. Para acabar com o cidadão nordestino. Sabe quantos respiradores o Renan Filho comprou durante a pandemia? Você tem noção de quantos? Eu vou dizer, nenhum. Nenhum respirador esse cidadão teve capacidade de comprar durante a pandemia. No dia que ele se juntou com os outros amigos dele, que eram os 9 governadores do Nordeste, para comprar respirador, eles foram numa empresa que era especializada em vender produto da cannabis, da maconha. O nome da empresa é Hempcare. Hemp de maconha. Porque a empresa estava importando produto canabidiol dos Estados Unidos, ou era feito para isso, que a primeira nota fiscal dela foi esse respirador. E a ideia era importar canabidiol para o Brasil. Aí veio a pandemia, ele disse, não, vou vender respirador agora, sem nunca ter nem vendido. Aí se juntou os espertos, os 9 governadores do Nordeste, e foram atrás dessa empresa. Numa empresa de maconha, comprar respirador. Resultado, pagaram 54 milhões, nunca chegou o primeiro respirador aqui. Até essa daí é outra que o Ministério Público Federal está em cima. Esse projeto já está no STJD, já tem neguinho preso. Daqui uns dias tem... Estão batendo na porta de nega aqui. Daqui em poucos dias. Essa daí vai dar o que falar. E esse é o Renan Calheiros. É o Renan Calheiros que, pronto, ele não comprou respirador não, mas durante a pandemia ele gastou 1 milhão e quase, 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 134 mil reais, para ser mais específico. Sabe por quê? Com a empresa de rádio da família dele, daqui a ele e a esposa de sócio. Ele tem 3 rádios. Ele pegou 1 milhão e 134 mil durante o período da pandemia e recurso do Covid e gastou na empresa dele. Ele não soube comprar respirador, mas soube botar dentro da rádio dele. Então, assim, eu viro canhão porque tem muito canhão apontado para ele. Por isso que ele tá louco para ser senador. Vamos ao próximo personagem. Vamos lá, Tom. Senador Fernando Collor. Tirar aqui o... Livrou o canhão do senador Fernando Collor? Tirar o canhão da frente do chefe. O Collor... O Collor é um senador que tem uma importância política no Brasil grande. Tem uma importância grande, especialmente na abertura do mercado brasileiro, quando foi presidente. Para mim, essa é a maior obra que o Collor vai ter na vida dele. Ele abriu o mercado. Para gente que nasceu agora há pouco, ou para quem tem, sei lá, 20 anos, 30 anos, pode entender pouco da importância política do Collor. Mas a abertura de mercado no Brasil mudou, por exemplo, a cara tecnológica do Brasil. Possibilitou que tivesse celular, possibilitou que tivesse computador. Porque se o Brasil hoje é um país fechado, naquela época era pior, você não conseguia tomar uma vodka importada, um uísque importado, uma bebida. As indústrias eram arcaicas, não precisavam se desenvolver. Por quê? Porque você só era obrigado a comprar produto brasileiro. Você, cidadão, que compra no eBay, que compra na Amazon, que compra nesse site, Shein agora, né? Tem o Shein também. Que você não podia comprar, porque o Brasil era fechado. Quem abriu foi o Collor. Teve muitos erros também na vida, muitos na vida política. Mas eu acho que é um cara de um potencial político, de um histórico político muito grande. Vamos a mais um personagem. Esse agora chegando já exatamente ao momento onde se tem a opinião do deputado Davi Maia. Estamos já chegando aqui ao finalzinho do programa. E eu gostaria que você trouxesse, Davi Maia, também a sua opinião. Vai livrar o canhão ou vai colocar Ciro Gomes na mira? Por quê? Rapaz, do Ciro eu não vou colocar não, porque o Ciro é um cara que tem boas ideias, mas fala muito, meu irmão. Ele parece, eu falei de mim agora. Mas assim, o Ciro se perde na própria língua. E o Ciro é diferente, né? As pessoas vão ficando velhas, vão ficando amadurecidas, vão se controlando. O Ciro parece que está cada dia mais destemperado. É por isso que é um dos 3 candidatos que desponta na frente. O meu candidato a presidente seria Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Se fosse para escolher, eu votaria no Eduardo. Mas o Ciro é um cara que tem as melhores ideias dos 3. Pelo menos tem uma noção do que quer. Eu posso até não concordar com muita coisa, mas ele sabe o que quer fazer. Porém, não consegue solidificar isso porque se perde no caminho. Briga, xinga, não aceita contraditório, quer se impor. Não sei se você assistiu a entrevista que ele deu ao Canal Livre domingo passado. Ele já tava brigando com o jornalista, na bancada. Pronto, você me fez uma pergunta, se eu não gostar, eu vou brigar com você aqui. Não, vida. É assim. Aqui o cara que quiser brigar comigo...
A O marreta cara do, que quiser brigar comigo aqui é a marreta do Thor. pronto. Então, o Ciro é isso. Mas dos três, sem dúvida nenhuma, Lula, Bolsonaro e Ciro, o Ciro é mais capacitado. Isso não tenho. Então você já praticamente antecipou as questões. Só resta saber se você vai colocar na mira do canhão esses dois últimos personagens. Vamos lá, solta aí, Tom. Mesmo eu sou pequeno, vou colocar o canhão na boca dele, desses cabadas que são grandes demais. Lula, não voto no Lula. Já bota já o canhão pra cima. Não voto no Lula, nunca votei no Lula. O Lula vem com uma pauta, e eu acho arregado de uma carga negativa muito pesada. Ele vem com um anseio de vingança muito grande. Se você vê, por exemplo, a mídia só fala em regulamentar a mídia. Por quê? Porque ele não quer que saia mais notícia negativa, já saiu dele. Ele não. Eu tenho muito medo do Lula 2022. Eu tenho muito medo. Muito medo mesmo. Ó, o último, então. Vamos lá. O último já é óbvio, né? O processo de uma luta que nós estamos mostrando aí, uma corrida presidencial que nós vamos ter nessas três vias, como se diz, né? Ciro Gomes, Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, se ficasse calado, seria um grande presidente. O Bolsonaro tem muita coisa para apresentar. Por exemplo, a reforma da Previdência foi feita no governo Bolsonaro. Você já disse que não votaria nele, né? Se tivesse, por exemplo... O Eduardo Leite votaria no Eduardo Né? Leite. Votaria no Eduardo Leite. Parece que no final das contas meu partido vai ter um candidato agora. Inventaram um candidato, vou ter que votar com o partido, mas queria votar no Eduardo Leite. Se fosse para escolher. Eu queria votar em dois caras, Eduardo Leite ou no Henrique Meirelles. Agora sim, o governo Bolsonaro tem grandes entregas. Tem. O governo Bolsonaro tem grandes problemas. Tem. Mas foi o único presidente que como é que se diz? Da atualidade do regime republicano que enfrentou uma pandemia, meu irmão. Ninguém enfrentou isso. Ninguém estava preparado. Aí hoje você vê, inflação estourou. Pô, 12% deu hoje. Aumentou mais 1,2%. Mas você colocar isso nas costas do Bolsonaro é, no mínimo, desconhecer a realidade. Vai ver o que está acontecendo no mundo. Aí, para completar, sai de uma pandemia e entra numa guerra com a Rússia. Pô, então, ninguém teve a dificuldade que o Bolsonaro teve. E eu não acho que o Brasil se saiu tão mal. Podia ter tido vacina, podia ter respondido primeiro o meio da Pfizer. Podia ter brigado menos com isso. Essas brigas ideológicas não vai levar ninguém a canto nenhum. Esses enfrentamentos totalmente desnecessários. Podia. Por isso que eu digo, se ele ficasse calado, mudo, seria o grande presidente. E eu votei no segundo turno no Bolsonaro. Na verdade, eu não votei no Bolsonaro. Eu votei no Paulo Guedes. Agora, eu tive algumas decepções com o Paulo Guedes. Porque o Paulo não implantou o governo que ele disse que ia implantar. Eu não sei se teve força, se não teve, se o Congresso deixou, se não deixou, se o Supremo deixou, se não deixou. Mas eu votei por um projeto que o Paulo Guedes tinha apresentado, que para mim era a minha maior esperança. Davi, eu quero agradecer a sua participação. Acho que foi um primeiro programa que trouxe, sim, muitos elementos importantes, né? Livrou, né, o presidente do Bolsonaro, você, né, nesse caso, né? Então, só para poder fechar aqui. Já que eu botei o Lula, se eu botar o Lula e o Bolsonaro, eu vou sair daqui sem voto. Muito obrigado, Davi, pela sua participação. Acho que foi muito importante essa abertura de portas que você traz agora, contribuindo com essa sua presença para responder tudo, sem amarras. Percebi algumas vezes o Davi aqui e tal, mas em nenhum momento desconfortável com aquilo que nós perguntamos, e essa é a pegada daqui para frente, seja com você, seja com qualquer outro personagem que vier para cá, porque se fosse para poder entrar com um projeto como esse, para fazer igual aos outros, eu não entraria. Eu não entraria de jeito nenhum. Só entro porque quero fazer aqui aquilo que as pessoas gostariam de ter. E eu acredito que isso já ficou claro com a sua presença hoje. Muito obrigado. Eu tenho aqui... Oi? Tem duas perguntas no WhatsApp? Vamos ver se o pessoal está me esculhambando aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto você olha as perguntas, eu reclamo muito isso da imprensa. Critico muito aos amigos jornalistas. Eu tenho vários amigos jornalistas. Tem um grupo de jornalistas que a gente conversa todo dia, toda Sim. hora, brigando lá. Mandar até um abraço pro pessoal do Eleições. Porque a cobertura da imprensa em Alagoas é muito pequena. Chega a dar uma tristeza. Você trabalhar tanto... Acontece tanta coisa que é importante para o povo naquela Assembleia, por exemplo, não tem cobertura. A gente é o único, nós somos a única. Quem mais cobra a Assembleia é a TV Mar. É quem mais cobra. Eu não estou passando pano aqui, não, porque se fosse também para falar mal, eu falaria. Sim. Mas você é a única imprensa, é o único estado
que você não tem as televisões cobrindo a Assembleia, o Poder Legislativo. Meu amigo, quando a TV Gazeta, por exemplo, que teve lá ontem, vem chegar na Assembleia, porque o mundo tá pra acabar. Quando a TV Gazeta, quando a Pajuçara nem lá na porta passa. Então, assim, e os jornais, ou é muito defendendo, ou é muito pancada. Então você não tem a cobertura jornalística mesmo do que acontece no dia a dia. E por isso que é importante um programa desse, que a gente chega aqui, fala, escuta. O Davi, tem duas colocações somente aqui, rapidinho. O Tiago César está perguntando, eu acredito que você já deu uma pincelada nesse assunto, mas ele pergunta, o deputado irá apoiar quem para presidente? É a pergunta que foi feita. Eu espero, Tiago, eu queria votar na terceira via. Não é saindo pelo lado, não. Mas parece que agora o meu partido vai apresentar o Bivar. Aí se apresentar o Bivar, eu vou ter que votar no Bivar. No segundo turno é que a gente vai escolher mesmo, né? É. Aí se for Lula e Bolsonaro, no Lula eu não voto. Bom, eu quero agradecer a participação de todos os internautas, muito obrigado mesmo, tá? O pessoal, tenho certeza que nesses likes aí e naquele joinha, vai se inscrevendo. Todas as segundas-feiras, às 9h30 da noite, nós teremos sempre um convidado. Acompanhe também as minhas redes sociais, nós vamos divulgando durante esses dias quem será o nosso segundo convidado aqui no podcast, tá certo? No Canhão Podcast. Davi, você conseguiu superar e escapou realmente bem da mira do canhão. Então, em nome da RGB, eu quero te dar esse humilde presente, tá certo? Uma caneca para quando você estiver lá no seu gabinete. Leia aí o que está aí, por favor. Você passou pela mira do canhão com bravura, Davi Maia. É isso mesmo. Então, um abraço. Tá? Muito obrigado mesmo. A reprise e toda a retransmissão você vai poder acompanhar na TV Mar, canal 525, nesta quinta-feira, às 9 da noite, com reprises no decorrer do dia também, de acordo com a grade da programação, no portal gazetaweb.com. E tenho certeza, Davi, que sua passagem hoje aqui vai repercutir muito também nos veículos de comunicação, porque tem muitos amigos jornalistas que nesse exato momento acompanhou sua presença aqui no Canhão Podcast. Então, mandar um abraço para todo mundo. Eu que sou, vocês sabem muito bem disso, a gente é muito acessível. E fala, porque não tem nada a esconder. Tenho a agradecer demais, espaço aberto. E quando precisar, meu irmão, só chamar aqui. Quem gosta de conversar tá aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima, então. Portal, Gazeta Web, TV Mar, YouTube da TV Mar. O canal vai seguindo aí. E teremos um novo encontro na próxima segunda-feira. Estamos juntos. Até a próxima.